Vamos dar continuação ao estudo do processo de clivagem na espécie humana. No modelo que eu vou descrever agora, vemos uma diminuição progressiva no número de células presentes na corona radiata. Portanto, se observamos o primeiro modelo, onde ocorreu a primeira clivagem, o segundo modelo, onde ocorreu a segunda clivagem, e o modelo que eu estou descrevendo agora, nós podemos ver uma diminuição progressiva nas células foliculares presentes na corona radiata. Vamos agora analisar o embrião. Vemos que nesse embrião há a presença agora de 3 sulcos de clivagem. A primeira clivagem está aqui, ó, né? Direção norte-sul, uma clivagem meridional. Segunda clivagem é essa aqui, ó, também meridional, e ela dividiu ao meio o blastômero de menor tamanho. A terceira clivagem é essa aqui, ó. Ela vai dividir o blastômero maior em 2 e ela vai ter um sentido diferente em relação às duas primeiras, ou seja, ela vai ocorrer na direção horizontal ou equatorial e vai dividir o blastômero então numa posição perpendicular à posição das duas clivagens anteriores e à posição dos polócitos. Portanto, em outras palavras, nós temos o embrião sendo formado agora com 4 células, 4 blastômeros. 1, 2, 3, 4. Resultado das 3 primeiras clivagens. 2 meridionais, primeira, segunda, e a última equatorial, a terceira. O processo de clivagem na espécie humana, portanto, ele tem as seguintes características. É um processo holoblástico, porque vai dividir totalmente os blastômeros, né? Conforme nós vimos na primeira clivagem, vimos agora na segunda e vimos na terceira clivagem. É um processo holoblástico. É um processo assincrônico, que forma um número ímpar de células, conforme nós vimos no modelo que eu acabei de descrever. E é um processo que a gente chama rotacional. Por quê? Um lado, se nós pensarmos que a primeira clivagem separou os polócitos, né, os 2 polócitos, gerando 2 metades, na metade de cá, o processo foi perpendicular, ou seja, foi um processo meridional. No lado oposto, lado de cá, o processo ocorreu depois e ocorreu no sentido diferente, ou seja, no sentido equatorial. A próxima clivagem, a quarta, ela vai ocorrer pelo exposto do lado de cá, do lado menor. E o sentido vai ser o oposto ao anterior. Portanto, aqui nós esperamos a ocorrência da quarta clivagem no sentido equatorial, dividindo esses dois blastômeros aqui. A clivagem seguinte, que seria então primeira, segunda, terceira, quarta, a próxima clivagem, eu espero que ela aconteça aqui, ó, nos 2 blastômeros do lado maior, inicial. E ela vai ter um sentido oposto, ou seja, aqui o sentido da clivagem anterior foi equatorial ou longitudinal, na próxima clivagem eu espero que ela ocorra no sentido meridional, ou seja, norte e sul. Portanto, esse processo é um processo rotacional, que vai girando, as clivagens vão girando no entorno do embrião em formação e vão ocorrendo de um lado primeiro, depois no outro lado, e sempre invertendo o sentido das clivagens.